aquecendo. Vou iniciar a gravação dessa aula para disponibilizar para vocês depois. Então, a partir da semana que vem, eu começo a unidade 3. Essa gravação de hoje eu vou colocar na unidade 2, sessão 4, assim como a vista, né, a revisão da prova que eu vou passar para vocês aqui, vou colocar lá também. E a partir da semana que vem, a gente inicia a unidade 3, daqui para frente, até o final do bimestre, a gente vai começar a falar sobre desenvolvimento urbano sustentável. A gente vai abordar mais a questão das cidades, dentro da esfera social, desigualdades dentro da cidade, e mais precisamente de que forma que a arquitetura pode contribuir para o desenvolvimento sustentável dessas cidades. A gente viu agora na unidade 2 as deseconomias urbanas. A partir de agora, a gente vai começar a ver como que a arquitetura pode atuar, como vocês serão futuros arquitetos, poderão atuar para diminuir essas deseconomias urbanas. É um tema até mais divertido do que esses que a gente viu no primeiro bimestre. Vai ser bem bacana mesmo agora essa unidade que a gente vai começar. Então é isso. A princípio, hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, o comunicado é que as aulas presenciais voltam na segunda-feira, porém, acho que não irão voltar. Acho que durante essa semana vai ter alguma comunicação que esse prazo vai ser prorrogado. O próprio governador aqui do Paraná já deu algumas declarações dizendo que as aulas não voltam agora, enfim, né? Então acho que a gente não vai conseguir, infelizmente, porque eu, tanto quanto vocês, com certeza, estou louco para que voltem as aulas presenciais, para que a gente possa ter um contato frente a frente, mas diante de toda essa situação, eu acredito que isso vai levar mais algum tempo. Quanto à prova em si, teve 2 pessoas apenas que não realizaram a prova, tá? Nesse caso, aí quem não realizou a prova vai ter que falar com a coordenadora, a professora Paula, para ver a questão da segunda chamada. A segunda chamada acontece em junho, aí é o calendário que depende de cada curso, provavelmente no final de junho. É importante lembrar também, pessoal, que essa primeira prova, ela avalia 1.000 pontos. A prova do segundo bimestre vale 4.000 pontos, né? Para somar os 5.000 pontos de avaliações, e vocês têm que ter, no mínimo, 2.500 pontos desses 5.000 das avaliações. Então, 5.000 pontos de avaliação de prova, vocês têm que ter pelo menos 2.500. Então, ter ido bem nessa primeira prova não garante a vida de ninguém no final do semestre, porque a próxima prova vale 4.000 pontos, tá? E vocês têm que ter pelo menos 2.500 no total. Então, fiquem atentos aí. A segunda prova, a prova final do semestre, que vai ser lá em junho, ela é fundamental para que vocês consigam a aprovação. Além dessas notas aí de prova, desses 5.000 pontos, vocês têm que ter pelo menos 2.500. Aí tem um outro componente da nota, que são as atividades. São os trabalhos que eu passo para vocês, as atividades aí que tem lá no AVA o nome de atividades em sala de aula. No caso, a gente não está fazendo na sala de aula, mas está sempre sendo passada essas atividades para vocês. Isso aí conta nota. Nesse primeiro bimestre, a nota de atividades dos trabalhos que vocês fizeram valia 1.000 pontos. Eu já publiquei tanto a nota da prova como a nota das atividades no AVA. Tem algumas pessoas, porque o que acontece, gente? Eu tinha um prazo para lançar pelo menos 200 pontos logo no começo do bimestre. E esse prazo,
ele vencia exatamente na semana em que as aulas presenciais foram suspensas. Então, eu precisei passar uma atividade logo na primeira semana de aulas online e poucas pessoas conseguiram fazer no tempo que permitisse eu lançar nota para elas. Por isso que teve até algumas pessoas que me perguntaram, Rodrigo, por que eu estou com nota 0 na atividade Banco Nacional de Habitação e Minha Casa Minha Vida? Eu zerei nessa atividade, mas eu fiz ela. Então, por que a nota está 0 lá? Porque, mesmo que você tenha feito, eu tive que lançar essa nota antes. Só que eu já mandei a solicitação de retificação para quem fez, né, essa atividade depois desse prazo, para a coordenadora, para daí poder completar os 1.000 pontos de atividades. Né? Então, essa solicitação de retificação, eu não sei nem se ela já lançou essa retificação. Quem fez a primeira atividade e ficou zerado lá no AVA, na atividade BNH e Minha Casa Minha Vida, vai ter lá os 200 pontos e vai completar os 1.000 agora do primeiro bimestre. Para quem não entregou nenhuma atividade, eu tive uma tolerância, tá? Esse primeiro bimestre, eu atribuí 500 pontos, mesmo que a pessoa não tenha feito nenhuma atividade. Por conta de toda essa confusão, foi de uma hora para outra, teve gente que demorou para conseguir acompanhar as aulas de novo, então por isso eu lancei lá 500 pontos de 1.000, para a pessoa não ficar tão prejudicada. Um lembrete para vocês, nesse segundo bimestre, essa nota aí de atividades, ela vale 1.500 pontos, tá? E dessa vez, como já está todo mundo mais inteirado aqui dessa situação de transmissão de aulas, de atividades que são passadas, aí eu já não vou ter mais essa tolerância para o segundo bimestre. Eu vou passar as atividades em cada aula e quem não entregar vai ficar sem nota, tá? Não vou ser legal aí, entre aspas. Então, as atividades agora do segundo bimestre vão valer 1.500 pontos, mesmo esquema. Eu dou a aula aqui, passo a atividade, vocês me entregam até a semana seguinte. Vou pedir para vocês uma colaboração daqui para frente. Eu sei que, como eu falei, eu tolerei, porque esse primeiro bimestre foi complicado, então teve gente que só me entregou todos os trabalhos, todas as atividades aí na última semana e tal, ok, mas agora já estamos todo mundo aqui no mesmo esquema, né? Então, por favor, até para facilitar aí a correção, essa atribuição de pontos e tal, me entreguem, procurem respeitar esse prazo de entregar o trabalho até a semana seguinte. Então, acho que era isso, pessoal, aí os recados principais que eu tinha para passar para vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Algum questionamento? Tranquilo. Beleza, então, Gustavo. Então, gente, vamos lá. Vamos fazer uma revisão aqui da prova. Vou passar todas as questões, vou apontar qual que era a resposta certa. Teve gente que já me tinha mandado mensagem, que tinha ficado na dúvida qual que eu errei, qual que eu não errei. Então, a gente vai passar por tudo isso hoje. Vou compartilhar aqui com vocês um slide que eu preparei para isso, porque do AVA eu não consigo compartilhar de jeito nenhum. Não sei o que acontece. Então, eu fiz um slide com as questões da prova. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim.
Sim. Beleza. Então, essa questão aí, se prorrogarem o início das aulas presenciais, acho que o maior prejudicado vai ser o Rafael, que vai demorar mais para ganhar o chocolate dele. Mas eu juro que uma hora você ganha esse chocolate, tá, Rafael? Faço uma promessa para você. Vamos lá, então, pessoal. Primeira questão da prova era sobre a ocupação territorial durante a época do Brasil colônia. Analise as afirmações e aponte a alternativa incorreta. Né? Era para assinalar a incorreta. Então, quais que eram as alternativas? A economia era baseada na mão de obra escrava de índios e negros? Sim, era totalmente. Brasil colônia, totalmente baseada na mão de obra escrava de índios e negros. A outra, toda a urbanização era controlada pela coroa portuguesa? Com certeza, Portugal controlava tudo. É a Portugal que determinava. A coroa portuguesa, né, o rei de Portugal, era ele que determinava qual vila ia ser fundada, aonde que aquela vila ia ser fundada. Não tinha essa de, o pessoal, os brasileiros que já estavam vivendo por aqui, podiam fundar a vila que quisessem. Né? Não, a coroa portuguesa controlava tudo. A ocupação territorial concentrou-se no litoral, priorizando a fundação de vilas litorâneas. Sim, com certeza. Portugal estava preocupado em resguardar o litoral do Brasil, proteger o litoral do Brasil das invasões estrangeiras que estavam de olho no pau-brasil, na cana-de-açúcar e tal. Então, a fundação de vilas foi feita durante a época da colônia, principalmente no interior. Só depois, lá com a descoberta de ouro em Minas Gerais, que começaram a ser fundadas umas vilas no interior. Né? Antes era só fundação de vilas no litoral. Aí, quando descobriu o ouro lá em Minas Gerais, começaram a ocupar o interior, mas muitos anos depois. Então, a ocupação territorial na colônia concentrou-se no litoral, o que torna incorreta a próxima alternativa, né, que fala que a ocupação territorial concentrou-se no interior, priorizando a fundação de vilas interioranas. Era essa a alternativa que estava errada, porque a ocupação territorial na colônia concentrou-se no litoral. Portanto, a alternativa que vocês tinham que assinalar era essa. Eu coloquei nessa ordem aí porque apareceu para mim na hora que eu fiz os slides, mas o AVA ele embaralha, né, a ordem das alternativas, então muito provavelmente para você a alternativa aparecia em ordem diferente, mas a correta que tinha que ser assinalada era essa aí da ocupação territorial ter se concentrado no interior, até porque a última, os poucos centros urbanos existentes serviam apenas de apoio para as atividades de receber mão de obra escrava e exportar as monoculturas. Isso aí também está absolutamente certo. Portugal só fundava as vilas, os centros urbanos, para poder receber escravo, né, que vinham de navio, e exportar as monoculturas, exportar pau-brasil, exportar cana-de-açúcar. As vilas serviam como porto. Aí a questão 2. O que pedia? Com base nos seus conhecimentos sobre o Sistema Financeiro de Habitação e o Banco Nacional de Habitação, assinale a alternativa incorreta. Era para assinalar que estava errada. Então, vamos lá. A padronização das plantas imobiliárias, a inexistência de custos de corretagem e publicidade e a construção de conjuntos em terrenos afastados garantiam que os preços das moradias construídas pelas Coabs fossem mais baixos. Sim, com certeza. Planta padronizada, né? Você podia construir um monte de casinha, de apartamento do mesmo jeito. Inexistência de custo de corretagem e publicidade. Pô, não precisa ficar divulgando que tem Coab. Todo mundo na época era louco para conseguir uma casa, um apartamento numa Coab, né? Então não precisava fazer propaganda disso. E para garantir
que essas moradias fossem baratas, sempre procurando a periferia, terrenos mais afastados, portanto, mais desvalorizados. A segunda alternativa, que era aqui a que vocês teriam que marcar. Criadas em 1966, as Coabs eram empresas de capital público, que obtinham os financiamentos junto ao BNH, contratavam as construtoras e repassavam os imóveis a preço de custo para os consumidores finais. Essa frase aí está praticamente toda correta, exceto por um detalhe, né, que é essa fala aqui que as Coabs eram empresas de capital público. Não, as Coabs eram empresas de capital misto. Tinha capital público, tinha participação do governo e capital privado, né? Tinham construtoras que se associavam, que eram sócias do governo. Então, o capital era misto, não era capital público. O que fazia ser essa a questão errada que vocês tinham que assinalar. Porque as outras, a função do BNH era oferecer mecanismos para a aquisição da casa própria, operacionalizando os financiamentos. Correto, né? A função do BNH era fornecer os empréstimos, operacionalizar os financiamentos para quem quisesse adquirir uma casa. A função do sistema financeiro de habitação era a captação de recursos e política de planejamento territorial. Corretíssimo. Sistema financeiro de habitação existe até hoje e tem a função principalmente de conseguir os recursos necessários para que o banco, né, que naquela época era o BNH, hoje é a Caixa Econômica Federal, principalmente aí no aspecto do Minha Casa Minha Vida, ele possa fazer os financiamentos. E os recursos do sistema financeiro de habitação eram captados através do FGTS e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, como o sistema financeiro de habitação conseguia e consegue, na verdade, até hoje, recursos para emprestar, né, para poder serem feitos os financiamentos imobiliários, é através do dinheiro do FGTS e das cadernetas de poupança. É por isso que sempre surge uma polêmica, né, quando o governo fala de promover uma liberação dos saques do FGTS, como já aconteceu há alguns anos, no governo anterior, do Michel Temer, e aconteceu no ano passado, né? Por que sempre traz uma polêmica? Porque se muita gente sacar de uma vez os recursos do FGTS, não vai ter dinheiro disponível para fazer financiamento imobiliário, né? Vai prejudicar a questão do Minha Casa Minha Vida, enfim, de qualquer, mesmo quem não esteja enquadrado no Minha Casa Minha Vida, vai ter menos recursos para poder fazer um financiamento imobiliário. Bom, terceira pergunta, aqui tinha uma definição, né? Então, que uma aglomeração desvantajosa, seja por competição, dificuldades de compartilhamento dos mercados de trabalho ou consumidores e, sobretudo, pela incapacidade das estruturas espaciais, as cidades, de suportarem o volume de ações econômicas necessárias para a aglomeração ser viável e vantajosa para todos os habitantes do espaço, né? Para resumir, é quando a aglomeração de pessoas numa cidade se torna desvantajosa do ponto de vista econômico, né? O preceito da economia urbana, e a gente vai ver mais isso aí nas próximas aulas, é que o ajuntamento de gente numa cidade proporcione uma melhora econômica para a sociedade em geral. E quando isso não acontece, a aglomeração é desvantajosa. A reunião das pessoas em uma cidade é desvantajosa. Aqui se refere a essa definição, né? Aí no caso acho que não tinha segredo, era só marcar deseconomia urbana, né? Quando a cidade passa a ser desvantajosa do ponto de vista econômico, a gente tem uma
deseconomia urbana. O que a gente vai estudar daqui para frente, né? De que forma que vocês, principalmente, como arquitetos, podem colaborar na questão de reverter essas deseconomias urbanas, né? O que é uma deseconomia urbana? É o trânsito pesado, a poluição, pessoas vivendo em favelas, etc., né? Tudo isso é uma deseconomia urbana. Então aí não tem muito segredo, né? Era só marcar essa alternativa, né? Que era a definição a que se referia a questão. Vamos lá. Outra questão, a questão 4. A respeito de alienação fiduciária e hipoteca, é correto afirmar. Então, alienação fiduciária e hipoteca são dois tipos de garantias cedidos, né, por quem toma um empréstimo, por quem faz um financiamento imobiliário, garantia cedida ao banco para se fazer um empréstimo. Na verdade, qualquer empréstimo, qualquer operação de crédito que uma empresa ou uma pessoa física vá fazer junto ao banco, salvo aí casos excepcionais, né, a minoria dos casos, é necessário se apresentar uma garantia real. Até o governo agora está aprovando, está colocando aí no mercado algumas linhas de crédito que não necessitem de garantia, para conseguir facilitar com que as empresas tomem crédito. Afinal, a gente está numa situação de um monte de empresa parada, né, demitindo, inclusive, várias pessoas. As empresas precisam de crédito, de capital para sobreviver, e o governo está liberando elas de garantia para pegar esses empréstimos. Mas em situações normais, é necessário oferecer garantias para se conseguir um financiamento. Aí, alienação fiduciária e hipoteca são garantias para financiamento imobiliário. Então, o que está certo entre essas alternativas aqui? Alienação fiduciária e hipoteca são tipos de garantias que permitem a utilização de recursos do FGTS. Está errado. Por quê? Porque só a alienação fiduciária permite a utilização de recursos do FGTS. A hipoteca, não. Hipoteca é uma garantia imobiliária para valores de financiamento superiores ou inferiores ao teto estabelecido pelo SFH, que é de R$ 1,5 milhão de reais. Está errado. Por quê? Porque a hipoteca é uma garantia para valores de financiamento apenas superiores a R$ 1,5 milhão de reais. Inferiores não dá para inferior a R$ 1,5 milhão de reais, não dá para fazer hipoteca. Na alienação fiduciária, o imóvel fica no nome do comprador, mesmo que o financiamento não esteja totalmente quitado. Está errado, porque na alienação fiduciária, o imóvel fica no nome do banco. Né? Então, se eu peguei o financiamento na Caixa Econômica, o imóvel vai ficar no nome da Caixa Econômica, né, até ser quitado completamente o valor do financiamento. O imóvel não fica no nome do comprador. Por isso que é alienação. O imóvel fica alienado ao banco. Outra afirmação. A hipoteca é um tipo de garantia imobiliária que não está disponível para pessoas jurídicas. Deixa eu aprovar aqui a entrada de alguém que está pedindo. Beleza, vocês seguem vendo a tela, né? Vou entender isso como um sim. Vou tocar o pau.
A hipoteca é um tipo de garantia imobiliária que não está disponível para pessoas jurídicas. Errado. Está disponível sim, né? Uma pessoa jurídica, uma empresa, pode pegar um financiamento para adquirir um imóvel e usar a hipoteca como garantia. Então, a alternativa que estava correta é essa última. Para a hipoteca, não é permitida a utilização de recursos do FGTS. Já a alienação fiduciária permite a utilização de recursos do FGTS. Por quê? Porque eu não posso usar a hipoteca se o valor do financiamento não for superior a R$ 1,5 milhão de reais. E não dá para usar recursos do FGTS para financiamentos a partir de R$ 1,5 milhão de reais. Então, a hipoteca não permite a utilização de recursos do FGTS. O que permite a utilização de recursos do FGTS é a alienação fiduciária. Nossa, entrou um número de telefone aqui. Então, vamos lá. Acho que a gente está na questão 5, né? A questão 5 era: a respeito das regras para a utilização do FGTS em um financiamento imobiliário, qual das alternativas contém uma regra incorreta, né? Aí acho que essa aí era barbada, né? Logo essa primeira. São necessários, no mínimo, 5 anos de trabalho sob o regime do FGTS, ou seja, com carteira assinada. Por que ela está errada? Por que está incorreta? Porque não são necessários, no mínimo, 5 anos. São necessários, no mínimo, 3 anos de trabalho com carteira assinada. Todas as outras aqui estão corretíssimas. O interessado precisa trabalhar na cidade onde pretende comprar o imóvel, né? Não posso trabalhar em Arapongas e querer comprar um imóvel em Londrina. Os anos de trabalho com carteira assinada não precisam ser consecutivos e nem na mesma empresa. Correto, eu posso ter em 10 anos trabalhado apenas 3 anos desses 10 com carteira assinada e cada ano ter trabalhado numa empresa diferente. Mesmo assim, eu posso utilizar os recursos do FGTS no financiamento imobiliário. É necessário não possuir financiamento ativo no sistema financeiro de habitação, certo? Não posso já estar pagando um financiamento e querer pleitear outro com recursos do FGTS, é proibido. E o interessado não pode ser proprietário de outro imóvel residencial urbano localizado na mesma cidade onde trabalha ou onde mora, né? Então, se eu já tenho um imóvel no meu nome, eu não posso pleitear um financiamento com recursos do FGTS. Essa, então, era a questão 5, se eu não me engano. Vamos para a questão 6. Bom, pessoal, aí, essa questão 6, vou falar a verdade para vocês, né? A minha mãe, que tem aí 35 anos trabalhando com educação, uma vida dedicada à educação, se ela soubesse que o filho dela deu uma questão dessas numa prova, ela ficaria com vergonha, né? Aí foi uma questão dada, né, gente? Países emergentes ou em desenvolvimento são países subdesenvolvidos que apresentam grandes potenciais econômicos e desenvolvimento social mediano, diferenciando-se de outros países subdesenvolvidos. Qual dessas opções não corresponde a um país emergente ou em desenvolvimento? Lógico que todos vocês sabiam que o único
que não era subdesenvolvida aí no meio eram os Estados Unidos, né? Então, todos os outros, Brasil, México, Argentina e Índia, como falamos aí incontáveis vezes durante as aulas, são países emergentes, né? Então, questãozinha camarada para vocês fazerem aí na prova. Vamos lá, próxima questão. Aponte entre as seguintes alternativas aquela que não apresenta um critério de cálculo para o déficit habitacional qualitativo, né? Então, vamos recordar lá. A gente tem o déficit habitacional qualitativo e o déficit habitacional quantitativo. O que é o déficit habitacional qualitativo, né? Às vezes, entra na conta aí do déficit qualitativo uma família que tem, né, a moradia dela, só que essa moradia não é considerada como tendo uma qualidade mínima para oferecer uma condição digna de vida para essa família, né? Então, isso é o qualitativo. E o quantitativo? O quantitativo, como o próprio nome já diz, é um déficit em quantidade. Aí já é contando quantas pessoas não têm casa própria para viver, né? Então, existem critérios para eu calcular o déficit qualitativo e existem critérios para calcular o déficit quantitativo, que no caso, quem faz esse cálculo no Brasil é o IBGE. Então, o que não é um critério de cálculo para o déficit habitacional qualitativo? Baixa qualidade estrutural dos domicílios. Com certeza, é um critério para o déficit qualitativo. Se eu vivo numa casa que não tem qualidade estrutural, que a estrutura é ruim, que o material é ruim, de baixa qualidade, né? Eu não tenho uma condição minimamente digna para viver. Minha casa pode desabar a qualquer hora. Então, ele é um critério, sim, para o déficit habitacional qualitativo. Adensamento excessivo. O que é o adensamento excessivo? São 2 ou 3 famílias vivendo na mesma casa. E por que não é uma qualidade de vida ter tantas famílias juntas morando na mesma casa? Porque é uma falta de privacidade total, né? E além do que, toda hora você está esbarrando em alguém dentro de casa, enfim, né? A gente sabe o caos que provoca, né? Tanta gente junta vivendo, tendo que compartilhar os mesmos espaços. Então, também é um critério para o cálculo do déficit habitacional qualitativo. Acesso inadequado à água potável. Aí não tem nem o que se questionar, né? Se eu moro numa casa que não tem nenhum acesso à água potável, uma água com qualidade para se beber, a água que é um recurso fundamental para a vida, né? Para se manter a saúde, a vida das pessoas, se nem água potável essas pessoas têm nessa casa, não pode ser considerada uma moradia digna, não pode ser considerado qualidade de vida. Aí, qual que era a alternativa que não corresponde a um critério de cálculo para o déficit habitacional qualitativo? O ônus excessivo do custo do aluguel, né? Uma família que consome no mínimo 30% da renda com o aluguel da moradia. Então, a família, ela mora de aluguel, ela não tem casa própria e ela consome até 30% da renda dela com esse aluguel. Significa que se ela ganha R$1.000, 300 vai só para o aluguel. Sobra aí 700 para ela dar conta de alimentação, educação, lazer, saúde, etc. Então, é uma renda muito achatada
para a pessoa conseguir sobreviver. Só que aí não entra no qualitativo. Isso aí não tem a ver com qualidade. Aí está faltando realmente quantidade. Essa pessoa não tem uma casa para ela e ela está pagando um aluguel muito alto. Então, isso aí é um critério para calcular o déficit habitacional quantitativo. E o último, status residencial inseguro. O que é status residencial inseguro? É morar no morro, morar na encosta de rio, sujeito a deslizamento, enchente, crimes, etc. Isso aí tudo é status residencial inseguro. Isso aí tem muito mais a ver também com qualidade de vida. Eu posso ser o dono da minha casa, mas essa casa que eu tenho está lá na encosta do morro, sujeita a vir aí um deslizamento de terra em cima de mim a qualquer momento. Isso aí tem a ver com qualidade, portanto, também é um critério para o déficit habitacional qualitativo. A próxima questão, sobre desenvolvimento sustentável e conflitos urbanos, aponte a alternativa incorreta. Aí eu já dou para vocês logo de cara a alternativa incorreta sobre desenvolvimento sustentável e conflitos urbanos era a primeira. As pessoas de média e alta renda são as principais vítimas do desenvolvimento sem sustentabilidade. Né? Lógico que não, quem mais sofre aí com a questão do desenvolvimento sem sustentabilidade são as pessoas de baixa renda. E qual que é até a importância da gente poder estudar essa questão do desenvolvimento sustentável, dos conflitos urbanos, dos conflitos sociais? É a gente poder aprofundar um pouco a nossa visão do que realmente acontece, né? Do que são os problemas reais que a gente tem no Brasil. Problemas esses que acho que, como vocês puderam perceber ao longo das nossas aulas, se arrastam desde que o Brasil foi descoberto. Então, gente, as questões aqui que a gente tem no nosso país vão muito além da simplificação que a gente tem hoje, né? Hoje é esquerda contra a direita. Não, tem uma frase que para mim representa muito bem. Esquerda contra a direita e o povo está sempre tomando no centro, né? Porque a esquerda já esteve no poder, a direita já esteve no poder e a situação que a gente vem desenhando ao longo dessas aulas permanece a mesma. A estrutura política do Brasil é toda errada, não tem lado certo, não tem lado errado, e a gente vê que é uma herança histórica. Né? Quanto mais gente tiver essa visão que a gente está tendo aqui, mais a gente pode ter esperança de ter uma reversão desse quadro e no futuro a gente possa ver um desenvolvimento sustentável propriamente dito, um desenvolvimento econômico que também leve em conta o aspecto social da população, que se conscientize que enquanto tiver gente vivendo em condições indignas, né, em condições de baixa qualidade de vida, sem acesso ao saneamento básico, sem acesso à água potável, não há como ter um desenvolvimento econômico decente. E aí não passa por ideologia desse ou ideologia daquele, passa por políticas públicas efetivamente concretas que tenham como objetivo a melhoria dessa situação. A gente pôde acompanhar aí as políticas do BNH, que era uma política de direita, né, do governo de direita, o Minha Casa Minha Vida, que teoricamente era a política de um governo de esquerda, e os dois tiveram exatamente o mesmo resultado, que foi priorizar o econômico em detrimento do social. O rumo que o país tem que tomar é diferente do que a gente anda acompanhando em toda essa vasta história.
Mas, enfim, as outras alternativas estão todas corretas, né? Expoliação urbana corresponde aos impactos ambientais e de saúde à população causados pela carência de infraestrutura e políticas públicas ineficientes que não combatem a desigualdade social nas cidades. Racismo ambiental refere-se à população que ocupa moradias em áreas de risco devido às suas condições financeiras precárias. Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico, preservando o meio ambiente e o desenvolvimento social para gerações presentes e futuras. E o poder público e o setor privado, principalmente os setores imobiliário e industrial, são os maiores causadores da expoliação urbana. Então, essas alternativas corretas são meio que um resumo disso que eu falei para vocês agora. Por que o setor privado ajuda a causar aí a expoliação urbana? O que o setor imobiliário quer? O setor imobiliário quer valorizar as terras de propriedade dele, né? Então, muitas vezes a gente encontra terrenos vazios que poderiam ser preenchidos aí com moradias, com construções, e onde não é construído nada por conta de se aguardar uma valorização imobiliária, né? Pensando-se só no lado econômico, né? O setor industrial, por que entra nisso? Porque muitas vezes o setor industrial é o proprietário desses terrenos, e o setor industrial também tem a questão do desenvolvimento sustentável, muitas vezes ele age de forma poluente contra a água, contra o solo, contra o ar. Tudo isso causa esse problema da expoliação urbana. Aí, questão 9, gente. Sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Assinale a alternativa incorreta. Então, temos aí algumas alternativas, era para vocês assinarem que estava errada. Primeira alternativa, construção em larga escala, terrenos mais distantes em áreas periféricas das cidades e subsídios do governo através do FAR, do Fundo de Arrendamento Residencial, são algumas características do Minha Casa Minha Vida. Com certeza. Construir muitas casas padronizadas, né? Tudo casinha do mesmo jeito, terrenos mais distantes, na periferia, para baratear o valor dos terrenos, subsídio do governo, né? Então o governo tem esse fundo de arrendamento residencial para fornecer o dinheiro para a população mais pobre, para a população de renda mais baixa, até R$ 1.800 mensais, o governo subsidia, dá o valor do financiamento para essa população. Tudo isso, então, é característica do Minha Casa Minha Vida. Aí, bom, essa segunda alternativa é a que vocês deveriam marcar, é a incorreta, mas eu vou passar pelas outras alternativas antes de falar especificamente dela. Então, a criação do Minha Casa Minha Vida foi uma resposta do governo federal à crise econômica mundial de 2008? Sim, né? Aquela história que eu contei do governo Lula, o mundo em situação muito favorável, crescimento econômico muito grande por conta da situação mundial. Aí nós temos uma crise em 2008 que colocava em risco, né, toda aquela situação de crescimento. O governo brasileiro rapidamente agiu para não deixar que essa crise se refletisse no Brasil e, entre outras atitudes, veio o programa Minha Casa Minha Vida para estimular o setor de construção civil, gerando empregos, enfim. E foi sim uma resposta à crise econômica mundial de 2008, né? Rodrigo, essa crise que a gente está vivendo agora será mais grave do que a de 2008? Eu lamento dizer que sim, porque a crise de 2008 era uma crise do sistema financeiro, era uma crise dos bancos, né? Os bancos quebraram, os bancos inventaram um dinheiro que não existia, os bancos começaram
a emprestar dinheiro sem critério nenhum, começaram a emprestar dinheiro para pessoas que não conseguiriam pagar pelos empréstimos, não estavam exigindo garantias por esses empréstimos. Uma hora, né, os bancos não tomaram calote e quebraram. Isso causou a crise de 2008. Qual que é a diferença para essa crise de agora? Essa crise de agora, por conta dessa situação da pandemia, do coronavírus, é uma crise do setor produtivo, é uma crise de quem produz. Quem produz teve que parar de trabalhar, forçadamente, mas teve que parar de trabalhar, né? E essa parada faz com que essas empresas, essas fábricas, o comércio não consiga vender, não consiga faturar e acaba sendo meio que um dominó, né? Se a indústria não funciona, quer dizer, se o comércio não tem quem compre desse comércio, o comércio não vai ter dinheiro para pagar a indústria que produz os itens que ele vende, um não paga o outro, isso tudo vai causando um movimento de crise do setor produtivo. Por isso, essa crise, infelizmente, ela será mais grave do que a de 2008. O alento que eu posso passar para vocês é que a gente vê os governos, isso não só o brasileiro, né? O governo brasileiro, para variar, atrasou um pouquinho com relação ao resto do mundo, porque tudo no Brasil acontece um pouco mais atrasado, mas o governo vem agindo numa situação de ter alternativas para essa crise. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Tá se agindo com muita rapidez. Isso pode fazer com que esses efeitos da crise eles diminuam, mas mesmo assim a gente tem uma situação bem complicada pela frente, né? É bom todo mundo torcer e desejar realmente que essa questão da pandemia passe logo. Bom, mas vamos voltar aqui. O objetivo do Minha Casa Minha Vida era alavancar a indústria de construção civil, estimulando investimentos, criação de empregos e consumo de materiais no setor. Correto, né? Alavancar a indústria de construção civil. Era uma resposta a uma crise econômica. E como eu já falei para vocês, não tem nenhum setor que gera mais emprego do que a construção civil, porque como é um trabalho muito mais braçal do que provavelmente que precise de alguma capacitação, o potencial de gerar emprego é muito grande, né? E até por conta disso a gente já viu aí algumas movimentações do governo em programas que prevêem investimentos em obras e etc. É o melhor caminho para você realmente reverter uma situação de crise econômica. E por último, nos 5 primeiros anos do programa Minha Casa Minha Vida, que foram de 2009 a 2013, o foco do programa foi a faixa 1 de renda, né? A faixa que recebia subsídio integral, que recebia dinheiro do governo no valor total do imóvel financiado, com 80% dos contratos fechados, 1,5 milhão de moradias. Isso aí também é uma alternativa correta, né? Isso nos 5 primeiros anos, o Minha Casa Minha Vida conseguiu até cumprir a função social dele. Só que daí o que aconteceu depois de 2013? Porque o governo dava subsídio, o governo dava efetivamente dinheiro para o pessoal de mais baixa renda financiar a sua casa. E do mesmo jeito que o governo aí, primeiro o governo Lula, depois o governo Dilma, deram bastante dinheiro, gastaram bastante dinheiro com esses subsídios para financiar imóveis, eles colocaram dinheiro em um monte de coisa, né? O governo passou a usar dinheiro público para estimular a economia. E numa resposta a uma crise econômica, isso é certo, pessoal, num primeiro momento, o governo tem que agir mesmo, que nem agora o governo precisa
colocar dinheiro, precisa estimular a economia. Não tem essa conversa, mas o governo vai se endividar? Não, depois olha para essa dívida, né? O que o governo precisa agora é salvar a economia. Isso foi correto, o que foi feito lá pelo Lula. O que deu errado? É que em vez de ser uma medida de emergência, a gente conseguiu fazer a economia passar por esse período mais difícil e tal, agora vamos segurar esse dinheiro, não dá para ficar jogando dinheiro público à torto e à direito na economia, senão o governo vai começar a gastar muito mais do que arrecada e vai se endividar muito, vai faltar dinheiro. Aí o governo da Dilma continuou gastando bastante, continuou injetando um monte de dinheiro na economia e chega uma hora, é que nem na nossa vida pessoal, gente. Se a gente gasta mais do que ganha, uma hora a gente se enrola com as dívidas e entra em crise. Foi o que aconteceu com o governo do Brasil, o que fez com que até o próprio Minha Casa Minha Vida, que dava muito subsídio para a população de baixa renda no começo, a partir de 2013, né, a maior parte dos empréstimos acabou sendo concedida para a população de renda um pouco mais alta, né? Não era o subsídio total, né? Que o governo entrava apenas com uma parte do subsídio, porque não tinha mais dinheiro o governo para conseguir realmente dar esses subsídios. Então, a alternativa errada entre todas essas 5 da questão era essa que está em verde. O Minha Casa Minha Vida sempre teve um cunho muito mais social do que econômico. Não, o cunho do Minha Casa Minha Vida sempre foi mais econômico do que social. Embora tivesse esse conceito do social e até num primeiro momento tivesse sido bem sucedido, né, em prover essas moradias para a população de mais baixa renda, a preocupação principal era sempre estimular a economia. Por isso que essa alternativa está errada. E para finalizar, a última questão da nossa prova, sobre as faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida, assinale a alternativa que apresenta a informação correta. Qual que era a alternativa com a informação certa? Então, a gente tinha aqui as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida tem, na verdade, 4 faixas de renda, né? É que em vez de faixa 1, faixa 2, faixa 3 e faixa 4, foi criada uma faixa 1,5, que é uma população que não tem nem uma renda tão baixa como a faixa 1, mas também não tem uma renda do nível da faixa 2, que ainda precisa de algum subsídio para conseguir financiar uma moradia. Então, como até trouxe aqui para vocês a tabela, essa é a tabela mais atual do Minha Casa Minha Vida. A informação que estava correta entre essas alternativas era sobre a faixa 3, né? O limite de renda do Minha Casa Minha Vida, faixa 3 é a última faixa, então só pode financiar um imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida famílias que tenham uma renda média mensal de no máximo R$9.000. Essa era a alternativa correta. Então, pessoal, deixa eu voltar a minha câmera aqui. Tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida com relação à prova, com relação às questões, às respostas, com relação às notas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Dou de uma, dou de duas, dou de 3. Então, beleza, gente. Hoje, realmente, minha intenção era fazer essa revisão da prova, né, para evitar ter qualquer dúvida, né, a respeito das questões. E a partir da semana que vem, a gente começa, então, a unidade 3.
O que que vocês acharam até aqui? Alguém quer comentar? O que que tá achando da matéria? O que que tá achando dos assuntos? Tá muito chato? Eu falo muito grego? Alguém quer fazer algum comentário, dar algum feedback? Fique à vontade, é o seu momento. Senhor, Tá gostei da hora. bastante, cara. Legal, pessoal. Então é isso. Eu acho que os assuntos da unidade 3 para diante, eles vão entrar mais na área de vocês, da arquitetura em si. Acredito que vocês vão gostar até mais do que a matéria desse primeiro bimestre. Aham. Então, beleza, pessoal. Fechamos aqui, né? Eu vou disponibilizar essa gravação lá no AVA, na unidade 2, sessão 4. E semana que vem voltam as aulas normais. Que nem eu falei, dificilmente eu acho que vai ter a volta das aulas presenciais. Se não voltar às aulas presenciais, estaremos aqui. Eu só queria fazer uma última pergunta. Vocês preferem que continue começando 7h30 da noite ou vocês querem adiantar, começar às 7h15? O que vocês acham? Pra mim começando antes. Tanto faz. Vamos. Tem matéria que tá começando 7 horas, professor. Pior. Uhum. Vocês preferem que comece 7 horas, então? Pode ser. Pode ser, mais ou menos. Pode ser. 7h15. Qualquer coisa, dá uma perguntinha lá no grupo, Uhum. que às vezes a maioria do povo vê lá, né? Mas vamos estabelecer o seguinte, então. Ó, vamos começar às 7h15, que é o horário normal da aula. Por que eu estou falando? Porque a gente fala de começar às 7h30, mas quando eu entro às 7h15, eu vejo que a maioria já está pronta para começar, né? Então a gente pode adiantar e termina as aulas mais cedo também. Fechou? Fechou. Melhor. Beleza, pessoal. Então, um abraço para vocês. Uma boa semana. Vocês têm mais provas essa semana aí? Não, já acabou agora. Beleza, então, pessoal. Boa semana para vocês. Um abraço e a gente volta a se falar na segunda-feira. Até mais. Falou, professor. Pra você Beleza, também. professor. Falou, Boa noite. Boa noite. Até mais.